Aí, turma, acho importante eu gravar um vídeo de revisão. A gente vai ver antraquinonas, saponinas, flavonoides e um outro ali. Primeiramente, o que a gente tem que saber de antraquinonas é como identificar elas. A gente identifica por reação de Born-Strassler, que pode ser direta ou indireta. Um resultado positivo de antraquinona é uma cor rosa, avermelhada. Na forma direta, eu simplesmente coloco o solvente diretamente no extrato e eu vou observar a mudança de cor. Meu solvente tem que ser um solvente básico, alcalino, tipo hidróxido de sódio, para indicar. Na forma indireta, eu preciso separar o meu extrato em fase aquosa e orgânica, remover a fase aquosa, pegar a fase orgânica e reagir ela com o hidróxido de sódio, ou meu solvente alcalino, no caso. E eu também observarei uma cor rosa avermelhada. É isso. Antraquinonas. Saponinas. Eles servem para a defesa da planta contra fungos, bactérias, predadores, insetos. No caso aí, insetos predatórios. Então, assim, inclui mamíferos herbívoros. Você tem dois tipos de núcleo. Um deles é o esteroide, que você tem 3 cadeias de 6 e uma de 5, totalizando 4 cadeias fechadas, 4 ciclos, melhor dizendo. E você tem a forma triterpenoide, que você vão ter 5 cadeias de 6, 5 ciclos de 6 carbonos, que é esse exemplo aqui do núcleo. Além disso, a saponina pode estar ligada a açúcar. Quando ela está ligada a um açúcar, eu digo que ela é bi. Quer dizer, quando ela está em um açúcar, eu digo que ela é monodesmosídica. Em 2 açúcares, eu digo que é bidesmosídica. Aqui eu tenho um núcleo triterpenoide, porque eu tenho 5 ciclos de 6 carbonos. E aqui eu tenho também um ciclo triterpenoide, que é 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de 6 carbonos. E aqui eu já tenho um núcleo esteroidal, que eu vou ter 1, 2, 3 cadeias de 6 e uma de 5. Aqui eu tenho uma ligação, aqui também tem um fechamento a mais, mas isso não vai interferir na classificação. Então, agora, relembrando, a gente pode ter um núcleo esteroidal, que é o caso aqui, embora aqui tenha um fechamento a mais, e o núcleo triterpenoide, que são 6 cadeias, 6 ciclos. Monodesmosídica, ligada a uma glicose, bidesmosídica, ligada a 2 glicoses. Esse é o carbono 3. Começa daqui a 1, 2, 3. E é onde normalmente a glicose vai se ligar. Aqui eu tenho um caso da glicose não se ligando ao carbono 3. Não sei se isso tornaria ela como monodesmosídica.
Aqui eu já comentei da imagem. Propriedades. Ela tem a propriedade de formar espuma e abundante em contato com água, solução aquosa. Ela vai ter ação detergente. O que é isso? Ela vai conseguir quebrar, romper a tensão superficial da água. Ela ainda tem ação emulsificante, capaz de misturar água e óleo, devido a ela ter uma parte polar, que vai se ligar à água, e uma parte apolar, que se liga ao óleo. Qual é a parte que se liga à água? A glicose. A parte apolar, que se liga ao óleo, é a parte esteroidal. Que é um lipídio. Ela é solvente, as saponinas são solúveis em solventes polares, como metanol, etanol. Insolúvel em solvente de baixa polaridade, como éter, cloroformo. Propriedades farmacológicas. É expectorante, pequenas doses. Emético, em doses elevadas. Diurético. Capaz de aumentar o volume do fluido respiratório. Hidratar a secreção brônquica. E diminuir a viscosidade do muco. E tem ação hipocolesterolemante. Flavonoides. Eles vão ter um núcleo com 15 carbonos, sendo 6 desse etil, 6 desse outro etil, 12 e 1, 2, 3 desse ciclo aqui no meio dos dois ciclos fenílicos. A gente vai dividir os flavonoides em flavonas e flavonoides, onde aqui no carbono 3, que é esse daqui, se eu tiver uma hidroxila aqui, ou seja, aparece um OH, é um flavonol, pertence aos flavonóis. Se não tiver ninguém, é uma flavona. Aqui temos a pisenina, que é uma flavona. Essa daqui está invertida, mas aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Não apareceu ninguém é porque tem hidrogênio, então é uma flavona. E aqui eu tenho a quercetina, que aqui no carbono 3 tem uma hidroxila, ou seja, um flavonol, pertence aos flavonóis. Ele pode ser... Também temos a forma de um flavonoide heterosídeo, ligado a açúcar, como sempre, a uma glicose. Aqui temos o carbono 3, ligado a um oxigênio. Então aqui era um flavonol heterosídeo. E aí o hidrogênio saiu para entrar no ácido de glicose, o que não vem ao caso. E esse é um tipo de flavonoide ao heterosídeo, e ele vai ser facilmente hidrolisável, porque a glicose está ligado ao oxigênio. Acho que eu não peguei imagem, mas ele também pode estar ligado a um carbono. Ligações entre carbonos são mais fortes, então dificilmente vai ser hidrolisável. Precisa de... Você não vai ter um solvente que vai quebrar a ligação entre carbono e carbono tão fácil, fora de um laboratório em temperaturas altas. Você tem alguns tipos de flavonoides, como os antocianos, que vão dar pigmento para a planta, e esses são solúveis em água. Temos diversas cores.
Você tem a forma dele ligada a uma glicose chamada de antocianosídeos. Qual a função desses metabólitos na planta? Proteger contra radiação solar, fungos, vírus, bactérias, atrair animais para polinizadores, antioxidante, regular os hormônios do vegetal, serve para agentes aleropáticos, inibe enzimas. E devido a isso, eu vou ter a farmacologia dele como anti-inflamatório, antiviral, anti-ulcerogênica, para úlceras, anticarcinogênica, antialérgica, entre outros. Ainda dentro dos flavonoides, temos as salconas e as auronas. As salconas são precursores de flavonoides, ou seja, ele é um flavonoide mais primitivo. E e as auronas, que é basicamente uma salcona que fessou. Basicamente isso aqui. Essa pontinha aqui se liga aqui, pronto. Temos uma aurona. As salconas vão ter uma coloração amarela e vai ficar vermelho em meio alcalino, com pH acima de 7. Você temos as auronas, que vão ter uma cor de ouro, por isso o nome é aurona, de áureo. Como eu disse, e novamente, ela vem através desse fechamento dessa cadeia aqui, com esse carbono beta ligando com esse daqui. Além disso, a gente temos dihidroflavonoides. Eu não coloquei imagem, mas basicamente é o seguinte. No flavonoide, o C2, que é esse carbono C3, faz uma ligação dupla. Quando eu tenho um dihidroflavonoide, essa ligação aqui não existe. Ainda temos isoflavonoides. E aqui temos uns exemplos. Então, você tem os neoflavonoides. Temos diferentes estruturas. Basicamente, eles saem um pouco daquela estrutura padrão. Por isso, neo. Você pode ter biflavonoides, que são polímeros, ou melhor, dímeros de flavonoides, onde você vai ter um flavonoide ligado a outro. Aqui é nessa ligação aqui. E aqui eles estão formando aqui, ó, o dímero. Aqui é uma flavona, porque não tem um OH aqui. E aqui também. Como eu extraio um flavonoide? Eu uso um solvente orgânico apolar ou uma solução aquosa alcalina, que o pH é maior que 7. Os heterogídeos são solúveis em água e álcools diluídos, mas insolúveis em solventes orgânicos habituais. Ou seja, diferente de um flavonoide normal que você dissolve em solvente apolar, um solvente orgânico, os heterogídeos têm que ser um solvente polar, como água,
e álcool diluído. Eles possuem diferentes cores na ensaios cromatográficos. Propriedades farmacológicas servem para doenças circulatórias, hipertensão, atividade antioxidante, servem para tratar sangramento e fragilidade capilar. E por fim, os últimos, os alcaloides. Eles vão ter uma base orgânica nitrogenada, ou seja, vai ter um nitrogênio. São derivados de aminoácidos, pelo menos os alcaloides verdadeiros. E os átomos de nitrogênio podem ser aminas primárias, secundárias ou terciárias. Isso é, pode estar ligado a 1, 2 ou 3 carbonos. Primária 1, secundária 2, terciária 3. O grau de alcalinidade e basicidade varia. Eles vêm da via do ácido ciquímico e da via mista. E a gente tem alguns tipos de alcaloides. Os verdadeiros vão ter nitrogênio num anel heterocíclico, ou seja, um anel com nitrogênio no meio dele, um ciclo. Você tem protoalcaloides, onde vai ter o nitrogênio fora do anel. E o pseudoalcaloide, que não vai vir de um aminoácido. Aqui eu tenho um exemplo de um protoalcaloide, porque eu tenho não tem nitrogênio nos anéis, nos ciclos. Aqui eu tenho um pseudoalcaloide, porque esse daqui, eu não sei se vocês lembram, mas 1, 2, 3, 5, isso daqui é um colesterol. Isso daqui é o que faz ele ser um pseudoalcaloide, não uma saponina, porque tem um nitrogênio no meio. Então é um pseudoalcaloide. Mas daqui não é um aminoácido, é um esteroide. É um esteroide. Aqui eu tenho um protoalcaloide, porque o nitrogênio não está no anel. Aqui eu tenho um alcaloide verdadeiro, porque o nitrogênio está no anel. E a gente não tem só um, mas dois. Aqui também eu tenho nitrogênio nesse anel, apesar de que é difícil ver, mas isso é um anel. E aqui é o mesmo caso. É uma molécula bem parecida com a anterior. Beleza. Isso acontece ele pode estar em várias partes do vegetal, como células epidérmicas, tecido de crescimento, vasos lactíferos. Diferentes locais. E ele vai estocar em lugar diferente de onde sintetiza, de onde produz. E quando ele é armazenado, pode ter uma modificação estrutural secundária. Ele serve para proteger o vegetal contra insetos, animais, desintoxicação. Ele serve para o crescimento da planta, reserva de nitrogênio, manutenção do equilíbrio iônico, defesa contra micro-organismos, proteção contra UV e a aplicação farmacológica. Propriedades gerais. Ele vai ter uma ação, ele serve como remédio, por isso que a gente está estudando ele.
será uma base forte ou uma base fraca, porque é um alcalino, é um alcaroide. São sólidos não voláteis, cristalizáveis inodores, se for oxigenado. Se não for oxigenado, ou seja, não tem oxigênio, ele vai ser líquido, volátil e vai ter um odor característico e sabor amargo. Então, com oxigênio, ele é sólido, sem, ele é líquido e volátil. Como eu identifico, o que eu faço para identificar um alcaloide? Eu vou fazer uma reação de precipitação com iodo, por exemplo, iodo bismutado de potássio, iodo mercurato de potássio, iodo e iodeto de potássio, ou um ácido. Ele é pouco sensível à coloração e normalmente compostos com amônio fazem uma coloração em uma solução que contenha extrato de alcaroide. Atividade farmacológica: anticolinérgica, adrenésica, que vai vasodilatadora. Na anticolinérgica serve para boca seca, tontura e midríase. Adrenésica, vasoconstrição e broncoconstrição. Ele também serve para vasodilatação, para tosse, analgésica, vermicida, antihipertensiva. O corpo costuma absorver bem e metabolizar esses compostos no fígado. Eles têm uma ação acentuada biologicamente, então eles vão ter uma grande potencialidade de tóxica. Ou seja, a dose segura, a dose efetiva e a dose tóxica não é muito longe. Tem uma janela farmacêutica estreita. Então você precisa de cautela no tratamento. A gente tem várias classificações. Não acho que eu tenha que adentrar nisso, mas saibam que existe. Extração, já foi mencionado anteriormente, mas você vai usar ou não? Não, antes foi identificação. Você vai usar solventes orgânicos que misturam em água. E você tem o sal, que não se diz, os sais alcaróides, que eles vão ser dissolvidos em água, ou seja, eu consigo extrair ele com água, mas não com solventes orgânicos. Enquanto se não é um sal, eu preciso de um solvente orgânico e a água não dissolve. Aqui temos imagem de extração, mas não quero me adentrar muito a isso. Aqui temos a extração de uma base. Essa imagem é a continuação dessa. E aqui é a extração de um sal. Envolve um pouquinho menos de processo. Que eu posso direto com solvente, com água, que nós já precisamos de um solvente orgânico, o que envolve a formação de duas fases. E a gente ainda temos as santinas, que são alcaloides purínicos. Esse tipo a gente tem que se aprofundar. E ainda dentro desse grupo de alcaloides, a gente tem as metilsantinas, que vai ter
o café, chá da Índia, guaraná, cola, chocolate, onde o mais abundante é cafeína, teofilina e teobromina, que tem café, chocolate, teobromina. Eles vão ser originados de bases purínicas. E ele vai ter um caráter anfotero, ou seja, atua tanto como ácido como base, como alcalino. Perceba que a estrutura dele respeita aquilo que a gente viu nos alcalinos. E ele tem nitrogênio aqui, ó, no meio do anel. Então ele é verdadeiro, é um alcaloide verdadeiro. E aqui vai dizer isso, né? Alguns autores, alcaloides verdadeiros, purínicos. Por quê? Porque o nitrogênio está nessa cadeia heterocíclica. Temos diversas funções, funções terapêuticas, propriedades farmacológicas, como estimulante, como no caso da cafeína, que serve para estimular, inibir o sono, diminuir fadiga, aumentar a frequência do débito cardíaco, aumentar o débito sanguíneo renal, servindo como antidiurético, entre diversas funções. E é isto.